Chega de mediocridade ambiental. Este é o título que eu daria ao meu próprio artigo, publicado hoje no Poder 360, quarta-feira, 23 de setembro. Mas o editor colocou o título: Bolsonaro vai à ONU, combate desinformação com mais desinformação, que é realmente uma das opiniões que eu defendo no meu artigo. O presidente da República tem acusado seus críticos nesta matéria de que fazem uma verdadeira campanha de desinformação contra ele, por conta dos incêndios, agora no caso do Pantanal. Eu concordo que existe realmente uma campanha de desinformação, muita política, muito jogo comercial, óbvio, misturado nesta agenda chamada do meio ambiente global, das mudanças de clima, etc. A questão do Pantanal está no miolo desse assunto. Eu preferiria que o Bolsonaro fosse à ONU e apresentasse os fatos para combater aquilo que ele reclama de uma campanha de desinformação, apresentasse qual é a realidade. Mas, entretanto, o Bolsonaro, ele gosta de dar butinada. Esse aqui está sendo o problema. Nem sempre o governo dele, ele próprio, consegue entender que nesse mundo global, esse assunto do meio ambiente exige, mas não é diplomacia, exige um pouco mais de astúcia. Eu escrevi outro dia no Twitter: quem dá butinada no jogo ambiental, perde. Porque são múltiplos interesses, são interesses muito que mexem muito com a opinião pública, com muitas emoções relacionadas à temática ambiental. Eu apresentei no meu artigo 6 questões técnicas que o Bolsonaro deveria apresentar para todo mundo. Obviamente, não dá para ele discursar na ONU sobre essas questões todas. Mas ele também não pode ir lá dizer que quem é culpado por botar fogo na Amazônia, no Pantanal, são os índios e os caboclos. Porque nós sabemos que existem várias origens. Então fica quase que fosse uma provocação adversária. Sabe quando a gente é moleque, lá no bairro, lá na fazenda, que você ficava lá, que você fazia uma cuspida no outro, né? Uma baita provocação. Então, só jogou a opinião pública mais ainda contra ele e, pior, contra nós do agro moderno, tecnológico, sustentável, que não temos nada a ver com incêndios nem na Amazônia, nem no Pantanal, nem porra de lugar nenhum. Quais são as 6 questões técnicas que você precisa saber, que a opinião pública precisa saber, que o mundo lá, presidente da Alemanha, o presidente da França, a ONU precisa saber, os técnicos precisam saber, aqueles que escrevem os discursos. Primeiro, o Pantanal ocupa 15 milhões de hectares do território brasileiro, ali entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. A pecuária no Pantanal é praticada há 300 anos. E sabe quanto do Pantanal ainda continua com cobertura vegetal nativa? 83%. Ou seja, a agropecuária tradicional tem mantido historicamente o Pantanal muito bem preservado. É o bioma mais bem preservado do Brasil, é o do Pantanal. Então dizer que a pecuária está estragando o Pantanal não faz nenhum sentido técnico, né? O fato não comprova isso. Segunda, o rebanho da região pantaneira é bastante escasso, ao redor de 2,5 milhões de cabeças de gado, ou seja, dá uma res para cada 6 hectares de área total do Pantanal, basicamente dedicado à criação de bezerros, né? Menos de 10%, na média, 10% da área das fazendas tem pastagem. Então, é pior do que na Amazônia, onde você tem que ter uma reserva florestal legal de 80%. Na média das fazendas do Pantanal, menos de 10% é área de pastagem. Portanto, claramente, os pecuaristas não estão destruindo o Pantanal. Bom, 3. Mas é verdade que os incêndios esse ano se alastraram como nunca. É verdade mesmo. Nós nunca vimos isso daí que está acontecendo no Pantanal. Quem está lá, quem é produtor lá, nossos amigos, nossos colegas, nos dizem, nunca viram isso. E queimou muita área, mas mesmo assim se estima que tenha queimado entre 15% e 20% da área do Pantanal. Ou seja, não queimou o Pantanal inteiro. Queimar 15% a 20% é horrível. Dá 1,5 milhão
de hectares, né, aproximadamente, um baita de um fogaréu, aquelas imagens todas enegrecidas. A gente sabe como é que é depois que fica de um incêndio, mas não está tudo perdido. Já começaram a chegar chuvas, vai chover, a vegetação vai se regenerar, a fauna, a flora vão se recompor e tudo voltará ao ciclo normal. É óbvio que não pode ter todo ano uma queimadeira dessa, senão aí não recupera mais. Mas no ciclo ecológico de milênios, o Pantanal sofre queima, sofreu uma queima agora acima da média, vai voltar ao que era antes. Equivoca-se, 4. Quem é que põe fogo no Pantanal? Equivoca-se quem pensa que são os fazendeiros. Porque os jornais dão a entender que quem está botando fogo no Pantanal são os fazendeiros. Faça-me um favor. Os focos iniciais de incêndio, sim, é verdade. E mostram, tem perícia, tem satélite que mostra que alguns pecuaristas do Pantanal foram fazer queimada de pasto, fizeram mal feito, não fizeram acero direito, estava muito seco mais do que antes, o fogo se alastrou. Então você tem entre os focos de incêndio esse tipo de problema. Mas quando você pega pelos satélites que apontam os focos de calor, a maior parte dos focos de calor está ao redor das cidades e das estradas. Portanto, está claro que existe outro tipo de gente arriscando fósforo, fazendo uma coisa, eu não digo que é criminosa, nem é intencional, às vezes até pode ser intencional, botou aqui, mas só que escapuliu. Há relatos periciados de quem foi tirar mel de abelhas, e sabe, você faz fumaça para botar mel, né, para acalmar as abelhas, botou fogo na mata, aquele fogo se expandiu, puf, te virou um baita do incêndio. Teve até um trator que pegou fogo e botou fogo em toda a sua área dentro do Pantanal. Há várias razões que explicam esses incêndios. Mas, 5. A seca no Pantanal esse ano é a maior já registrada, pelo menos nos últimos 55 anos. Quem garante isso é o Serviço Geológico do Brasil, que mede, entre tantas coisas, o nível das águas do Rio Paraguai. A Embrapa também tem medição, lá em Corumbá, e está registrando 2,10, ou seja, 2 metros e 10 centímetros a altura das águas do rio. Nesse período, normalmente a média é de 5,6 metros, está com 2,1. Segundo a Embrapa, em 47 anos que ela mede, nunca aconteceu isso. Qual é o resultado? Qual é a consequência? A consequência é que o Rio Paraguai, abaixando como nunca abaixou nos últimos 60 anos, vejam, ele é o único escoador daquelas águas do Pantanal. Se ele abaixou muito, ele abaixou toda a planície. Então, no mínimo se estima que perto de 2 metros, né, tem abaixado, porque vocês sabem, lá é assim, não tem declividade nenhuma. Se o Rio Paraguai abaixou toda aquela bacia de inundação. Então, áreas que ficavam úmidas, áreas molhadas, né, em todo aquele ecossistema de transição incrível lá, se tornaram um baita de um combustível. Por isso é que esse ano os incêndios são maiores, né, são mais devastadores, tem sido, do que anos anteriores. Porque o Rio Paraguai nunca sofreu uma seca tão grande. Eu fui fazer minhas pesquisas e vi que até a WWF, que é uma insuspeita organização ambiental mundial, né, diz que a seca, ela usa o nome, essa seca extrema deve estar relacionada ao fenômeno La Niña, que nós conhecemos no agro. Então, quem é sério sabe que este ano é um ano absolutamente atípico em termos de seca do Pantanal. 6º lugar e último, não é só o meio ambiente que está sofrendo, que está pagando um preço no Pantanal. As pessoas, os fazendeiros, estão sofrendo terríveis perdas. Nós vimos vídeos pela internet, gado morto, dezenas, centenas. Muitas fazendas, a Acrimate do Mato Grosso fez um breve levantamento, tem fazenda que perdeu tudo. Perdeu cerca, perdeu a sede da fazenda, né? Curral foi embora. Então, realmente, a tragédia ambiental do Pantanal é também uma tragédia humana no Pantanal, né?
E os jornais, os jornalistas só mostram a tragédia ambiental. Não falam do drama do pantaneiro, não falam do drama das pessoas, dos trabalhadores, dos vaqueiros, né? Só o Estadão fez uma matéria e mostrou essa questão afetando a atividade econômica, afetando a sociedade que vive lá no Pantanal. Esses são 6 fatos, 6 questões técnicas que eu mostro para argumentar que o Bolsonaro, lá no discurso que ele fez na abertura da Assembleia Geral da ONU, ele podia ter sido um pouco mais jeitoso, mas não adianta. O Bolsonaro gosta de dar pontapé. Então ele vai lá e dá pontapé nos outros, né? Mas nem sempre esse pontapé está dando resultado. Isto é um problema grave, sabe por quê? Porque esta pancadaria promovida na questão ambiental, ela não ajuda, e aqui volto ao começo, não ajuda o agro moderno, tecnológico, sustentável, a pecuária do Brasil, a fruticultura do Brasil, a produção de grãos do Brasil, tudo o que o Brasil faz, exporta. Nós que trabalhamos com o mercado, nós que tocamos a coisa do ponto de vista tecnológico, por que o Brasil está ganhando o mercado no mundo todo? Porque nós estamos sendo muito competitivos, porque nós estamos investindo muito em tecnologia, aumentando produtividade e garantindo qualidade. Então nós não temos medo dessa questão ambiental. Tem que chegar lá para a Europa, como sempre se fez. Olha, as informações aqui são essas. Esta é a linha da ministra da Agricultura, da Tereza Cristina. Ela, vocês sabem, ela frequentemente mostra a sua preocupação, né, que isso não está ajudando os nossos negócios. É preciso, portanto, e assim eu termino o meu artigo, é preciso, portanto, no jogo do meio ambiente, jogar com mais inteligência, né? Porque, mas não é só meio ambiente, eles têm interesse comercial. Sim, mas nós sabemos disso. Qual é a novidade? Não tem novidade nenhuma. Então, se eles ficam nos enganando, nós também temos que dar fazer um jogo de cintura melhor e não chutar canela. Mediocridade ambiental chega. Nós, do agro brasileiro, temos competência para enfrentar qualquer discussão ambiental com qualquer país do mundo.